Salve, salve galera, força e honra, professor Jadson Gonçalves aqui. E hoje nós vamos falar sobre dosimetria da sanção disciplinar com base no Código de Ética dos Militares do Estado de Minas Gerais, Lei 14.310 de 2002. Cometi uma transgressão disciplinar e agora? Serei punido? Para a gente saber isso, é necessário aprendermos a questão da dosimetria da sanção disciplinar. É o que vamos ver aqui. O que vem a ser, então, essa dosimetria da sanção disciplinar? A dosimetria da sanção disciplinar, meus amigos, é o processo pelo qual se chegará à pontuação final decorrente do somatório dos pontos negativos e positivos relativos ao fato e à ficha funcional do militar transgressor, nos termos do nosso Código de Ética, que é a Lei 14.310. Em linhas gerais, trata-se do cálculo que engloba os pontos negativos relativos à transgressão disciplinar, que nós vamos ver a pontuação base logo à frente, essa transgressão disciplinar praticada, e também os pontos negativos relativos às agravantes, se existirem, bem como os pontos positivos vinculados às atenuantes e às recompensas válidas, se houver. Ao final do cálculo, nós vamos chegar a um resultado matemático que vai definir se haverá ou não sanção disciplinar, a depender da perda de pontos ou não. E se, por acaso, vier a existir essa sanção disciplinar, qual sanção será definida em relação à quantidade de pontos perdidos. Então, é basicamente isso a dosimetria da sanção disciplinar. É um cálculo que junta a pontuação negativa com a positiva, chegando-se a um número final que definirá se haverá ou não sanção disciplinar. Para entendermos melhor a normatização sobre a dosimetria da sanção disciplinar, eu coloquei aqui os artigos mais importantes da Lei 14.310 para essa finalidade e também coloquei no próximo slide os artigos, na verdade o artigo do MAPA, que é o artigo 7º da Resolução 4220 de 2012, que traz as causas de absolvição, e coloquei também o artigo 51 e o 53 do Decreto de Recompensas, que é o Decreto 42843, que regulamenta o Código de Ética. Sobre o Código de Ética, nós falaremos do artigo 5º, que trata do conceito disciplinar do militar, falaremos do artigo 18, que fala da pontuação base, falaremos também aqui do artigo 19, que são as causas de justificação, que se ocorrer uma causa de justificação ou absolvição, não há que se falar em sanção disciplinar. Falaremos do 20, que traz as circunstâncias atenuantes, o 21, que traz as circunstâncias agravantes, o 22, que traz a pontuação negativa e a consequente sanção disciplinar a ser aplicada relativa a essa pontuação perdida. Falaremos do 28, que traz o conceito de advertência, que é uma sanção disciplinar. O 29 traz o conceito da repreensão, que é outra sanção disciplinar. O 30, que traz o conceito da prestação de serviço, que também é uma sanção disciplinar. E o 31, que traz o conceito da suspensão, que também é uma sanção disciplinar. O 51, ele fala sobre as recompensas válidas, a pontuação referente a cada recompensa ou comenda e o seu prazo de validade, que eu já adianto aqui que são 12 meses a partir da data de sua concessão. Como eu falei, outras normas utilizadas na dosimetria da sanção disciplinar, que nós veremos, é o artigo 7º do MAPA. O MAPA é o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos, é a Resolução 4220 de 2012. E também falaremos do artigo 51 e do 53 do Decreto 42843, que é o de 2002, que é o decreto que regulamenta a concessão de recompensas, e o CEDMU, que é o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade. Sobre o artigo 5º, meus amigos, o que é importante aqui é sabermos que o militar ingressa na instituição no conceito B0 e a cada ano sem punição ele receberá 10 pontos positivos até atingir o conceito A. Para fins de conceito, se ele estiver com 50 pontos positivos, ele estará no conceito A. Se ele estiver com 50 pontos negativos no máximo e até 49 positivos, ele estará no conceito B. E se ele estiver com mais de 50 pontos negativos ao infinito, porque não tem limite de pontuação negativa, ele estará no conceito C. O artigo 18, ele fala o seguinte: para cada transgressão,
a autoridade aplicadora da sanção atribuirá pontos negativos dentro dos seguintes parâmetros. Se for uma transgressão de natureza leve, de 1 a 10 pontos. Se for uma transgressão de natureza média, de 11 a 20 pontos. Se for de natureza grave, de 21 a 30 pontos. Porém, o artigo ele trouxe aqui em seu parágrafo primeiro algo mais restrito, que nós chamamos de pontuação base. Ou seja, se eu cometer uma transgressão disciplinar de natureza leve, eu começarei perdendo como pontuação base 5 pontos. Se eu cometer uma transgressão disciplinar de natureza média, começarei perdendo para fins de dosimetria de sanção disciplinar 15 pontos. Se eu cometer uma transgressão disciplinar de natureza grave, começarei perdendo para fins de cálculo de dosimetria da sanção disciplinar 25 pontos. Então são 5 pontos para transgressão de natureza leve, 15 para a natureza média e 25 para a natureza grave. O 19 ele traz as causas de justificação. Causa de justificação é basicamente o que a própria palavra diz, justifica a falta. Então, se ele se enquadrar em algum dos incisos ou alíneas aqui do artigo 19, o militar ele terá a sua transgressão disciplinar arquivada porque tem uma causa de justificação. Do mesmo modo, o MAPA trouxe as causas de absolvição lá em seu artigo 7º. O artigo 7º do MAPA fala o seguinte. Vamos lá, resolução conjunta, que trata tanto do bombeiro quanto da polícia militar, né, do corpo de bombeiros quanto da polícia militar, por isso que é uma resolução conjunta, fala o seguinte lá em seu artigo 7º. São causas de absolvição. Inciso 1. Está aprovada a inexistência do fato, não haver prova de sua existência, não constituir o fato transgressão disciplinar lá no inciso 2, não existir prova de ter o acusado concorrido para a transgressão disciplinar em seu inciso 3. O inciso 4 fala estar provado que o acusado não concorreu para a transgressão disciplinar. O 5 fala existir circunstâncias que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do acusado. O 6 diz que não existir prova suficiente para enquadramento disciplinar. E o 7 fala estar extinta a punibilidade. Esses conceitos eles foram trazidos para o MAPA, para o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos, por meio do Código de Processo Penal Militar. O Código de Processo Penal Militar ele tem essa previsão lá também, para fins de causa de absolvição. O artigo 20 ele fala das circunstâncias atenuantes, então é aquilo que atenua a falta. Você ganha um ponto positivo a cada atenuante, então é um ponto positivo por inciso. Se o militar estiver classificado no conceito A, na data do fato, na data da transgressão, ele já vai ter ali um ponto positivo de atenuante. Se ele tiver serviços relevantes em sua ficha e esses serviços são anteriores à data da falta disciplinar, também terá mais um ponto de atenuante e assim sucessivamente. Importante destacar aqui que o inciso 5 ele tem 4 alíneas, a linha A, B, C e D. Se o militar se enquadrar em uma ou mais alíneas, ele terá somente uma atenuante. Mas por que é só uma atenuante se ele se enquadrou, por exemplo, na linha A e na linha C? Pelo princípio da simetria, porque agora que nós vamos ver logo à frente o artigo 21 que trata das agravantes, ele tem lá no seu inciso 5, vejam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alíneas. Então, se o militar fosse perder um ponto a cada alínea, nós não teríamos o princípio da simetria, porque nós temos mais alíneas de agravantes do que alíneas de atenuantes. Então, a regra é, o militar só pode ter o benefício de 5 atenuantes e o benefício de 5 agravantes, sendo uma por inciso do artigo 20, uma por inciso do artigo 21. Do mesmo modo aqui são circunstâncias agravantes, estar classificado no conceito C, na data do fato, prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões. Então, o militar que comete 2 transgressões simultâneas ou conexas, ele responde pela mais grave, a outra entra como agravante, então ele já começa aqui perdendo um ponto. Então, como não é o nosso foco aqui explicar detalhadamente cada artigo, é somente mostrar os artigos mais importantes para fins de dosimetria de sanção disciplinar, eu vou avançar. O artigo 22 ele fala o seguinte,
obtido o somatório de pontos, serão aplicadas as seguintes sanções disciplinares. Então, ele fala quantos pontos são relativos a cada sanção disciplinar a ser aplicada. Se o militar perde de 1 a 4 pontos, ele será sancionado como advertência. Se ele perde de 5 a 10 pontos, será sancionado como repreensão. Se perde de 11 a 20 pontos, ele será sancionado como prestação de serviço. E se ele perde de 21 a 30 pontos, será sancionado com suspensão. O artigo 28, 29, 30 e o 31, que está no próximo slide, eles trazem os conceitos de cada sanção disciplinar. Então vejamos, o artigo 28 fala o seguinte: a advertência ela consiste em uma admoestação verbal ao transgressor. Ele é chamado lá na sala do comando e é admoestado verbalmente. A repreensão consiste em uma censura formal ao transgressor. Então é algo um pouco mais grave. Isso é escrito e publicado, essa censura formal a esse transgressor. O artigo 30 ele fala que a prestação de serviço, a sanção de prestação de serviço, ela consiste na atribuição ao militar de tarefa preferencialmente de natureza operacional, fora de sua jornada habitual, correspondente a um turno de serviço semanal que não exceda 8 horas e sem remuneração. Ele não recebe por esse dia. O que é isso? Então ele vai prestar um serviço fora da sua jornada habitual e não vai receber por esse serviço. Esse serviço ele é preferencialmente de natureza operacional e não pode passar de 8 horas. É importante observarmos a questão do preferencialmente de natureza operacional, porque pode cair uma prova de verdadeiro ou falso falando que é obrigatoriamente de natureza operacional. E não é, porque se pegarmos aí um militar que é dispensado do serviço operacional, dispensado médico do serviço operacional, como que ele cumprirá uma prestação de serviço se isso fosse obrigatoriamente operacional? Então não pode. Além disso, pode cair na prova também a questão das horas. Eles podem modificar as horas ali, colocar 12 horas, 10 horas e por aí vai. O importante é, pode ser um serviço de 6 horas? Pode. O que não pode é exceder as 8 horas. O artigo 31, ele é um pouquinho mais complexo porque ele demanda uma complementação que está prevista lá no decreto 42.843. Então, o artigo 31 ele fala o seguinte: a suspensão consiste em uma interrupção temporária do exercício do cargo, encargo ou função, não podendo exceder a 10 dias. Então, essa suspensão do artigo 31 não pode ser superior a 10 dias. E observará o seguinte: os dias de suspensão não serão remunerados, então o militar ele não recebe por esses dias de suspensão, isso é descontado nos vencimentos dele. E o militar suspenso ele perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, encargo ou função. Então, os direitos do militar previstos lá no estatuto, eles serão suspensos nesse período de suspensão que ele irá cumprir. Inclusive, o tempo de serviço não é contado. A aplicação da suspensão ela obedecerá aos seguintes parâmetros, conforme o total de pontos apurados. Então, se o militar perder de 21 a 23 pontos, ele terá uma suspensão de até 3 dias. Se ele perder de 24 a 25 pontos, ele terá uma suspensão de até 5 dias. Se ele perder de 26 a 28 pontos, até 8 dias de suspensão. De 29 a 30 pontos, ele terá até 10 dias de suspensão. Então, isso aqui é o máximo que ele terá de suspensão. E o mínimo? Onde vem a regulamentação do mínimo? O mínimo ele está regulamentado no decreto de recompensas. Vejamos aqui o seu artigo 53. Então vejam, o artigo 53 fala o seguinte: para os fins do disposto no inciso 1, 2, 3 e 4 do parágrafo único do artigo 31 da Lei 14.310, que é o nosso Código de Ética, que eu acabei de ler aqui e está na nossa tela, os mínimos dos dias de suspensão ficam estabelecidos. Então ele estabelece qual que é o mínimo, o Código de Ética fala o máximo e o decreto vem estabelecer qual que é o mínimo. Então, fica estabelecido da seguinte forma: um dia na hipótese do inciso 1 do parágrafo único do artigo 31, 4 dias na hipótese do inciso 2 do parágrafo único do 31, 6 dias na hipótese do inciso 3 do parágrafo único do 31 e 9 dias na hipótese do inciso 4 do parágrafo único do artigo 31. O que isso quer dizer, então? Quer dizer o seguinte: se o militar perder de 21 a 23 pontos, ele terá o máximo de suspensão de 3 dias e o mínimo de 1 dia. Então, ficará entre 1 e 3 dias.
Se ele perder de 24 a 25 pontos, ele terá o máximo de 5 dias e o mínimo de 4 dias. Então, ficará aqui entre 4 e 5 dias de suspensão, se perder de 24 a 25 pontos. Se ele perder de 26 a 28 pontos, ele terá o máximo de 8 dias. Então, ele tem um mínimo regulamentado aqui em 6 dias. Então, se perder de 26 a 28 pontos, o mínimo serão 6 dias de suspensão e o máximo 8 dias de suspensão. Se ele perder de 29 a 30 pontos, até 10 dias é o máximo de suspensão que ele terá. Então, 10 dias é o máximo, o mínimo está regulamentado no decreto, 9 dias. Então, se perdeu de 29 a 30 pontos, ele terá suspensão, ele será suspenso entre 9 e 10 dias. Então, o decreto, o artigo 53 do decreto 42843 de 2002, veio regulamentar o mínimo dos dias de suspensão, diminuindo assim o poder discricionário da autoridade competente para sancionar o militar, limitando o mínimo que ela pode suspender o militar. O artigo 51, ele traz a questão da pontuação das recompensas. O artigo 51 da Lei 14.310 fala o seguinte, então: as recompensas regulamentadas em normas específicas serão pontuadas positivamente conforme a natureza e as circunstâncias dos fatos que as originaram, nos seguintes limites. O elogio individual, que é a maior recompensa que a instituição militar estadual possui, vale 5 pontos cada elogio individual. A nota meritória vale 3 pontos cada. As comendas concedidas pela instituição. Comendas aqui são as medalhas, né? Nós conhecemos como medalhas. Alferes Tiradentes na Polícia Militar ou equivalente no Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, 3 pontos. A medalha de mérito profissional, 3 pontos. A medalha de mérito militar, 3 pontos. A medalha Guimarães Rosa, que é a de mérito intelectual, também 3 pontos. A pontuação a que se refere este artigo, ou seja, 5 pontos para elogio, 3 para nota meritória e 3 para as comendas, essa pontuação ela tem validade por 12 meses a partir da data da concessão. Então, publicou em BGPM ou publicou em boletim interno da unidade, a partir da publicação, ela valerá por 12 meses. Então, o militar terá aqui a pontuação inerente àquela recompensa ou àquela comenda, válida por 12 meses a partir da data de sua publicação. O artigo 51 do decreto 42843, que é o decreto de recompensa que veio regulamentar a Lei 14.310, fala o seguinte, fala algo que é importante para entendermos aqui, quando poderá ser utilizado, qual o período, vem reforçar o que está no Código de Ética. Ela fala o seguinte aqui, ó: para fins disposto no parágrafo 2º do artigo 18 do Código de Ética, o cômputo dos pontos decorrentes das recompensas previstas no artigo 5º deste decreto, todo o decreto 42843, será efetivada apenas no período de 12 meses, contados a partir da data de sua concessão. O que está falando aqui? Exatamente o que fala o parágrafo 1º do artigo 51 do Código de Ética, que a pontuação terá validade de 12 meses a partir da sua concessão. O parágrafo 1º do artigo 51 do decreto 42843 fala o seguinte: o total da pontuação prevista neste artigo será utilizado apenas para uma falta disciplinar. Então, se eu tenho 5 pontos aqui de um elogio e usei para uma falta disciplinar, acabou. Usei, está usado, não posso usar para uma nova falta disciplinar. A não ser que eu tenha utilizado 4 pontos desse elogio válido e sobrou 1 ponto, aí sim eu posso utilizar para uma nova sanção disciplinar. E é isso que fala aqui no parágrafo 2º do artigo 51. Caso reste da pontuação utilizada na forma do parágrafo 1º deste artigo, saldo positivo, este poderá ser utilizado na apuração de pontos de novas faltas disciplinares. Então, se sobrou pontuação, você pode utilizar para uma outra falta disciplinar. O que não pode é utilizar a mesma pontuação para 2 faltas disciplinares. Utilizou, aquela pontuação utilizada, ela já se extingue. Agora, meus amigos, vamos fazer um exercício aqui para a gente poder internalizar essa matéria. Eu trouxe aqui um exemplo, um caso prático, falando o seguinte: em 9 de 5 de 2005, a soldado Bruno ingressou na Polícia Militar. Em 16 de 10 de 2005, teve concedido elogio individual em seus assentamentos.
Em 24 de 12 de 2005, concluiu CFSD, que é curso de formação de soldados, e foi promovido a soldado de primeira classe. Apresentou-se no 22º Batalhão da primeira RPM em 2 de 1 de 2006, isso é importante saber para poder verificarmos qual será a instância recursal. Em 25 de 5 de 2006, recebeu uma menção elogiosa escrita. A menção elogiosa escrita ela não está prevista no Código de Ética, mas está prevista no mapa e no decreto de recompensas. Então ela não vale essa pontuação do artigo 51 do Código de Ética que eu li, mas ela pode entrar aqui, se somaram outro serviço relevante, ela pode entrar como ter prestado serviços relevantes, logo será atenuante. Em 9 de 5 de 2010, ingressou no conceito A. É importante saber qual conceito o militar possui na data da falta. Em 27 de 7 de 2010, recebeu uma nota meritória. Vamos verificar se ela estará válida na data da transgressão disciplinar. Em 30 de 8 de 2010, cometeu a transgressão disciplinar de faltar a instrução semanal. Faltar a instrução semanal está tipificado no artigo 14, inciso 3 do Código de Ética, então é uma transgressão disciplinar de natureza média. Após o término do PCD, PCD é processo de comunicação disciplinar, é o meio pelo qual é apurada a falta, onde o militar tem a possibilidade e a oportunidade de apresentar a sua defesa, a sua ampla defesa e o contraditório. Então, após o término do processo, foi verificado que não havia causa de justificação ou absolvição, sendo a solução do processo no sentido de sancionar a soldado. A soldado Bruna recorreu e o recurso foi julgado pelo comandante da primeira RPM em 25 de 11 de 2011. Lembrando que primeira instância recursal, que é o caso aqui, ela era do 22, primeira instância recursal dela, primeira RPM. A primeira instância recursal ela tem o caráter suspensivo e devolutivo. Então, enquanto não ocorre o julgamento em primeira instância, não pode aplicar a sanção disciplinar ao militar. Então foi mantida a sanção sendo ativada nesta data, na data de 25 de 11 de 2011. Eu vou colocar aqui embaixo agora uma tabela, que é uma tabela, eu chamo de tabela facilitadora, eu passo isso para os meus alunos, tabela facilitadora de cálculo de dosimetria de sanção disciplinar, que a gente coloca as coisas em ordem cronológica e facilita o entendimento do exercício. Então vejamos. Essa primeira coluna onde está escrito data, é basicamente a data do fato. Qual fato? Seja ele qual for. O ingresso, a recompensa, a sanção. Então aqui nós vamos colocar as datas. Objeto, nós vamos colocar aqui o que foi concedido. Se é um elogio, se é uma nota meritória, ou se é o ingresso, se é uma transgressão disciplinar. Seja lá qual for o objeto, nós colocaremos aqui na frente da data. Validade e prescrição. Se for algo que tem validade ou que prescreve, nós colocaremos aqui. E a pontuação, se esse objeto possuir uma pontuação, nós colocaremos aqui. Do lado direito, nós temos onde nós faremos o cálculo. Primeira coisa que nós vamos verificar é a pontuação base, com base lá no artigo 18. As agravantes, tendo como base o artigo 21 do Código de Ética. As atenuantes, o artigo 20 do Código de Ética. As recompensas, o artigo 51 do Código de Ética, e aqui faremos o cálculo, verificaremos a pontuação perdida e a sanção referente àquela pontuação perdida. Então vamos ver aqui como que ficou o caso desse exercício. Em 9 de 5 de 2005, a soldado Bruno ingressou na PM, então coloquei ele a data 9 de 5, objeto, ingresso. Isso é importante para quê? Para saber quando ela completará os 5 anos dela. Se ela completar os 5 anos sem ter sido sancionada, ela vai receber 10 pontos a cada ano, então ela estará com 50 pontos positivos, logo estará no conceito A. E sabemos que o conceito A é uma atenuante. Em 16 de 10 de 2005, ela teve concedido em seus assentamentos um elogio individual. Então, coloco ali a data, 16 de 10 de 2005, a letra E, a letra I, que significa elogio individual. A validade vale por 12 meses, então, de 16 de 10 de 2005 até 15 de 10 de 2006, ela tem 5 pontos disponíveis. Eu coloquei interrogação porque ela só vai usar os 5 pontos se a transgressão disciplinar for cometida entre a data 16 de 10 de 2005 até 15 de 10 de 2006. Se for após isso, ela já não poderá contar os 5 pontos, mas o elogio ele será um registro de serviço relevante na ficha dela. Se ela tiver mais de um serviço relevante, ela já terá a atenuante de ter prestado serviços, que está no plural, relevantes. Vamos ver logo à frente. Em 24 de 12 de 2005,
ela concluiu o curso de formação de soldados e foi promovida a soldado de primeira classe. Em 2/1 de 2006, ela foi movimentada para o 22º Batalhão. É importante constar ali para a gente saber qual que será a primeira instância recursal dela. Em 25/5 de 2006, ela recebeu uma menção elogiosa escrita. Lembrando que menção elogiosa escrita não está no Código de Ética, lá no seu artigo 51, portanto, não vale ponto para fins de recompensa válida, mas é um serviço relevante. Se somado a outro serviço relevante, ela terá serviços relevantes. Lembrando que não importa se ela tem 2, 10, 20, 30 ou 100 serviços relevantes, ela terá somente uma atenuante por inciso. Então, se ela tem mais de um serviço relevante, ela terá uma atenuante, não importando quantos serviços ela possui. Qual que é a validade na menção elogiosa escrita? Ela vale até a inatividade dela, que vai ficar na ficha dela ad eterno. Então, toda vez que cometer uma transgressão disciplinar, o militar tem serviços relevantes, lembrando que é no plural, não pode ser só um, tem que ser mais de um, serviços relevantes em sua ficha funcional, toda transgressão disciplinar que ele cometer, ele já terá ali um ponto de atenuante, que é a atenuante do artigo 20, inciso 2. Em 9/5 de 2010, ela ingressou no conceito A com 50 pontos positivos. Por quê? Porque o ingresso dela foi em 9/5 de 2005. 5 anos depois, ela ganhou 10 pontos a cada ano, ela passou para 50 pontos positivos, que é o conceito A, que é uma atenuante. Enquanto ela mantiver o conceito, se ela cometer uma transgressão estando no conceito A, ela terá a atenuante de estar no conceito A. Então, tem um ponto aqui para ela de atenuante do conceito A. Mas nós vamos ver quando formos fazer o cálculo ali, logo à direita. Por que nós vamos ver? Porque nós precisamos saber qual era o conceito na data da falta. Então, em 27/7 de 2010, ela recebeu uma nota meritória, NM ali de nota meritória. Nós vimos lá no artigo 51 do Código de Ética que a nota meritória ela vale 3 pontos no período de 12 meses a partir da sua concessão. Foi concedido dia 27/7 de 2010, vai valer até 26/7 de 2011. Ela vale 3 pontos. Tem uma interrogação ali porque nós vamos verificar se a falta, a transgressão disciplinar foi cometida dentro do período de validade dessa recompensa. Em 30/8 de 2010, ela cometeu a transgressão disciplinar de faltar a instrução semanal. E eu falei que isso está previsto e tipificado lá no artigo 14, inciso 3 do Código de Ética. E o artigo 14 é uma transgressão de natureza média. Se é uma transgressão de natureza média, ela não gera reforma disciplinar ou demissão. Então, a prescrição dela são 2 anos. Então, ela prescreve no dia 29/8 de 2012. Então, a administração militar ela tem o prazo de 2 anos para poder tramitar todo esse processo e não perder a sua pretensão punitiva. A sua pretensão punitiva, ela prescreve na data de 30/8 de 2012. Então, até 29/8 de 2012, ela pode ser punida. A partir daí, ela já não pode ser punida mais. Lembrando que, como é uma transgressão disciplinar de natureza média, ela perde ali, como pontuação base, ela começa perdendo 15 pontos. Nós falamos, que transgressão disciplinar de natureza leve, pontuação base prevista lá no artigo 18, menos 5 pontos. Transgressão disciplinar de natureza média, pontuação base perdida lá, prevista lá no artigo 18, menos 15 pontos. E a transgressão disciplinar de natureza grave, pontuação base, que ela começa perdendo, menos 25 pontos. Em 25/11 de 2011, foi julgado o recurso da soldado Bruna e foi mantida a sanção sendo ativada nesta data. Então, foi a ativação em 25/11 de 2011. Por que é importante saber isso? Porque a partir da ativação muda a data que o militar tem para poder receber aqueles 10 pontos a cada ano sem punição. Então, a partir da data da ativação, altera essa data. Ao invés de ser 9/5 de cada ano, passa a ser, no caso, em tela, a partir de 25/11 de 2011.
Então vamos para a direita aqui para nós fazermos o cálculo e verificarmos quantos pontos negativos ela tem, quantos pontos positivos ela tem e qual que será a sanção disciplinar aplicada em relação à pontuação perdida. Ela perdeu então de início 15 pontos por ter cometido uma transgressão disciplinar de natureza média. Está previsto lá no artigo 18, a pontuação base. As agravantes, tem alguma? Não, não tem agravante aqui nesse exercício, então ela não perde nada. Não tem nenhum inciso lá do artigo 21 que se enquadre nesse caso. Atenuantes, ela tem duas atenuantes. Primeiro, atenuante do artigo 20, inciso 1, que é estar no conceito A, com 50 pontos positivos, na data da falta. Então ela já tem um ponto aqui de atenuante, que é o artigo 20, inciso 1. E o artigo 20, inciso 2, é ter prestado serviços relevantes. Ela tem uma menção elogiosa escrita aqui e ela tem um elogio que já não está válido mais. Então eu não conto esses 5 pontos, mas eu conto como serviço relevante. Como ela tem 2 serviços relevantes, ela tem aqui uma atenuante prevista no artigo 20, inciso 2. Recompensa. Ela tem uma recompensa válida, que é essa nota meritória. Foi concedida 27/7/2010 e vale até 26/7/2011. A falta disciplinar foi cometida no período em que a nota meritória, a recompensa ainda estava válida. Então, podemos usar esses 3 pontos positivos dela aqui na dosimetria da sanção disciplinar. Então, o cálculo agora, menos 15 com mais 2 com mais 3, vai dar menos 10 pontos. Menos 10 pontos, nós vimos lá no início, quando estávamos falando da sanção disciplinar, que o militar que perde de 1 a 4 pontos, ele será sancionado com uma advertência. O militar que perde de 5 a 10 pontos, ele será sancionado com uma repreensão. O militar que perde de 11 a 20 pontos, será sancionado com uma prestação de serviço. E o militar que perde de 21 a 30 pontos, será sancionado com uma suspensão. Então, eu coloquei algumas perguntas aqui ao final, algumas já estão até respondidas pela tabela, mas só para a gente rememorar isso que foi estudado até agora. Quais atenuantes presentes no caso? Então, ela tem 2 atenuantes lá, estar classificada no conceito A e ter prestado serviços relevantes, que é o artigo 20, inciso 1 e inciso 2. Quais as agravantes presentes no caso? Não tem, não há. Quantos pontos a soldado Bruna perderá ao ser sancionada? Ela perdeu 10 pontos. Se ela perdeu 10 pontos, qual será a sanção disciplinar aplicada? Nós vimos que será a repreensão. Além disso, qual será o novo conceito da soldado Bruna após a ativação da sanção? Ela não tinha 10 pontos, ela não estava no conceito A 50. Se ela perdeu 10 pontos, ela vai passar para o conceito B com 40 pontos positivos. Quando a soldado Bruna atingirá novamente o conceito A com 50 pontos positivos? Eu não falei que a partir da ativação muda a data para receber 10 pontos, passa a ser a partir da data da ativação? Então, se ela está no conceito B com 40 pontos positivos, um ano depois, se ela não for sancionada novamente, ela vai receber, 12 meses depois, ela vai receber 10 pontos. E a data marco dela passou a ser a 25/11/2011, um ano depois, 25/11/2012, ela voltará para o conceito A50. Meus amigos, era o que eu tinha para passar sobre dosimetria de sanção disciplinar. Espero ter ajudado e fiquem com essa frase de encerramento: o conhecimento liberta, arme-se com ele. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço a todos, fiquem com Deus.